Alimentação adequada e saudável é um direito humano básico. Sem ela, não existe cidadania ou perspectivas de vida. Mas quantas pessoas realmente têm acesso a uma alimentação adequada? Desigualdade social gera insegurança alimentar, a fome, a desnutrição e a obesidade. Segundo estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em uma eventual demissão ou diminuição de renda, o trabalhador mais pobre acaba reduzindo o gasto com a alimentação, consequentemente, optando por alimentos mais baratos, ultraprocessados, com alto teor de gordura, açúcar e sal. O resultado é uma série de doenças causadas pela má nutrição. As periferias seguem sendo as áreas mais afetadas e fazem parte de um conjunto de regiões chamadas de deserto alimentar, ou seja, áreas da cidade em que o acesso a alimentos saudáveis é mais difícil. Além disso, 86% dos moradores das favelas brasileiras irão passar fome por causa do coronavírus, caso não haja ações específicas para o combate a esse problema, segundo pesquisa divulgada pelo Datafavela. Hipertensão e diabetes, que são duas doenças que podem ser causadas por alimentação inadequada, são fatores de risco em relação à Covid-19. O que isso tem a ver? De acordo com uma pesquisa divulgada em 2017 pelo Ministério da Saúde, a diabetes é quase 3 vezes maior entre pessoas que não têm acesso à educação, e a hipertensão arterial é de 2 a 3 vezes maior nesse mesmo grupo em relação ao restante da população. As trabalhadoras domésticas passam por todos esses desafios. Como 39% delas foram dispensadas sem remuneração e boa parte depende das diárias e não tem uma remuneração fixa, o risco da insegurança alimentar se tornou uma realidade em meio à pandemia. Nos últimos anos, houve uma drástica redução de programas relacionados à nutrição. Os cortes de verba para a agricultura familiar, a precarização dos empregos, a diminuição de programas e ações sociais feitas pelo Estado, como corte em recursos destinados ao Bolsa Família e o desmonte das políticas de combate à fome, estão entre os motivos dessas desigualdades. Em 2014, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar tinha um orçamento quase 2 vezes maior do que o de 2019. A agricultura familiar, por exemplo, é responsável por 70% do que se consome no país. Porém, recebe apenas 14% de todo o financiamento disponível para o setor agrícola e possui apenas 23% das terras disponíveis para o cultivo. O restante é destinado a produtos como soja, café e eucalipto, sendo que boa parte é voltada para a exportação. Precisamos que o Estado promova políticas que aumentem a renda da população mais pobre, investindo em áreas sociais, de educação e saúde, assim como o cultivo familiar para combater a fome e prevenir doenças causadas pela má alimentação. A política atual desvaloriza pequenos agricultores que alimentam o Brasil e não reconhece as trabalhadoras domésticas como pilares da sociedade e da economia. Tendo esse assunto em mente, queremos saber de você, trabalhadora. Quando falamos de fome e acesso à alimentação de qualidade, você sente que a pandemia afetou a sua vida e a do bairro em que mora?